teu agir. Age, Deus, age neste louvor. Eu posso sentir. Aquele que tiver a coragem, a ousadia de louvar, sentindo este mesmo sentimento. Fé para curar, fé para ser curado. Esta unção, Deus, esta unção tem uma combinação perfeita para que tu operes o milagre. Seja ele em qualquer área que for. Área física, emocional, financeira. Há uma unção, já posso sentir. Sinta, sinta. Verdadeiramente. Coloque a mão no coração. Deus está aqui. Eu prefiro estar na tua casa, ó Senhor, onde flui um rio de amor, onde flui as bênçãos do Senhor. Eu prefiro estar no meio da congregação e no meio desta comunhão, servindo ao meu Deus e aos meus irmãos. Como é bom viver em união, como é precioso, meu irmão. Há uma unção aqui, há uma unção, já posso sentir. Verdadeiramente, diga: Deus está em mim. Deus está em mim. Há uma unção, já posso sentir. Verdadeiramente, Deus está em mim. Deus está em mim. Deus está em nós. Amém. Glórias a Deus. Cristo em vós, Cristo em vós, a esperança da glória. O profeta Zacarias disse: voltai à fortaleza, ó presos de esperança. Muito obrigado, bem-haja, por você fazer de mais uma terça-feira a sua manhã de escola de capacitação e crescimento espiritual. Eis-nos aqui para amar, interceder e ensinar. Ao nosso Deus toda a glória. Obrigado, Pai, obrigado, Pai, obrigado, Pai, obrigado. Que darei, Senhor, por tantos benefícios, que minha alma não esqueça nenhum deles. Agradeço pelo dom da vida e o ar que respiro. Agradeço pelo horizonte, o azul do infinito. Agradeço pela tua graça que me redimiu. Resgatou-me de todo o pecado desse mundo vil. Agradeço o maior milagre que me aconteceu. Estava morto, mas o teu amor me reviveu. Esse é o maior milagre. Ele me ama, seu amor me satisfaz.
Deus é bom, Deus é bom demais. Ele me ama e eu também o amo demais. Deus é bom, sim, Deus é bom, Deus é bom demais. Ele é bom demais. Ele me ama, sim, Deus me ama. Seu amor me satisfaz, me satisfaz. Deus é bom, Deus é bom demais. Ele é bom demais. Ele me ama e eu também o amo demais. Se está na Bíblia, eu creio. Se está na Bíblia, eu creio. Predestinou, chamou, justificou, glorificou. Está na Bíblia e eu creio. Se está na Bíblia, eu creio. Se está na Bíblia, eu creio. Predestinou, chamou, justificou, glorificou. Está na Bíblia e eu creio. Você é mais que vencedor. É o que venho aqui falar. É fácil. Tu tens a mesma fé de Cristo e só precisas ativar. Exerça a tua confissão, ative a fé sem vacilar, porque o Deus de Abraão, que habita em ti, vai operar. Confesse em mim com a palavra, creia somente e confesse. A Bíblia diz que tudo pode naquele que te fortalece. A Bíblia diz que tudo pode naquele que te fortalece. Amém. Olha, eu recebo encomendas, hein? Pode tirar, querida. As músicas 11 e 12 desse CD são um pupurri. Para você ter uma ideia, tem uns quase 30 anos, né? Que Deus... A Dani está com quantos anos, amor? 24 anos, a Dani. E a Dani gravou uma das louvores desse CD com 5 aninhos de idade. Que saudade, né? Mande aí uma mensagem para o Bispo Daniel. Bispo, gostaria de ter 1000 CDs para distribuir. Olha, vai ser uma bênção. Para a glória de Deus, para isso que esse CD foi gerado. Nós temos alguns testemunhos, inclusive de pessoas no CTI que ouviram esses louvores, tipo aquele Deus soberano, e Deus manifestou milagres, confortou corações, graças a Deus. Bom, chegamos ao momento do tema desta manhã, desta terça-feira, aula 7, bem-aventurados os limpos de coração. Deus maravilhoso, obrigado, Jesus. Obrigado por esta terça-feira maravilhosa. Tu és maravilhoso, Jesus. Fala aos nossos corações. A minha suficiência vem de Ti. Pela Tua graça, sou o que sou. Amém e amém. Graças a Deus. Chegamos à nossa subtema de hoje, bem-aventurados os limpos de coração, está no capítulo 6. E da semana passada foi o tema, falando sobre as misericórdias, né? Essa bem-aventurança. E nós, quase que numa síntese da síntese, eu diria que um dos pontos altos, nós explicamos que Deus nos amou e por isso teve misericórdia. Lembra? Que eu fiz até uma pergunta, Deus nos ama porque tem misericórdia ou tem misericórdia porque nos ama? Então Ele teve misericórdia por aqueles a quem Ele amou. E vimos então que por causa disso, nós, os filhos de Deus, estamos hoje habilitados a exercer essa misericórdia. E mais que isso, nós temos um compromisso, nós temos um chamado, nós temos uma obrigatoriedade dentro do nosso chamado de também exercer essa misericórdia. Não é ficar pedindo misericórdia, misericórdia. E ninguém vai ver a misericórdia de Deus se os filhos de Deus nesta terra não forem
misericordiosos. E que a misericórdia estava muito acima de fazer caridade, ou de querer aparecer, ou de se aproveitar de momentos de catástrofes e de calamidade, como o mundo faz o tempo todo, e a gente, infelizmente, vê isso em muitos lugares aí, não é verdade? Se aproveitando da miséria do povo, exploradores da fé. Você já viu esse filme? Pois é, falamos muito disso, e claro, para você entender sobre esse exercício da misericórdia como parte do nosso chamado, para você compreender o que é amar. Olha, o que é amar? Nós respondemos na aula passada. O que é amar? Não vou dizer de novo para você que não lembra, ir lá na internet. Nós explicamos isso e explicamos a diferença entre amar e honrar. Para que você então, com todo esse conhecimento, né, somado a todas essas maravilhas que o livro nos traz também, mas aí no enfoque personalíssimo, como Deus trata na escola de capacitação, você esteja agora habilitado, apto, preparado a exercer este chamado. Então acesse, as primeiras aulas já estão disponíveis, e você pode acessar, né, o canal de Missões Cristo Vive, o canal oficial. Olha que bom para o próximo sábado você maratonar, né? Fazer aí, vou assistir todas as aulas. Você vai ver que são temas interligados, como eu tenho dito aqui, esse sermão da montanha, ele traz então no bojo, desde o primeiro momento da fala de Jesus, postura do que seria a conduta espiritual do cristão da graça de Deus. E aí chega nesse ponto da aula de hoje, dessa aula 7, olha, aula 7, no dia 7, hein? Que coincidência poderosa, né? A partir da página 14, na minha edição, né? A sua vai estar sempre 1 ou 2 números de diferença, mas a partir da página 14, logo após o apóstolo anunciar esse tema, bem-aventurados os limpos de coração, que tema maravilhoso. Ele, então, aqui no livro, a partir da página 114, o apóstolo Miguel Ângelo, nosso amado pai na fé, ele começa uma narrativa sobre a grande expectativa que o povo todo, desde o Éden, né, e todos os momentos históricos que a Bíblia narra, até então o momento dos livros sinóticos, que são Mateus, Marcos, Lucas e João, que tratam do ministério de Cristo, sinóticos porque eles tratam do mesmo assunto, de maneiras diferentes, numa holística personalíssima e pessoal de cada um que recebeu de Deus para publicar o que foi publicado, né? E nessa expectativa toda trazida com a falta daquilo que Jesus ainda iria revelar ao apóstolo Paulo, essa já era uma grande expectativa. O apóstolo chega a citar, né, a forma como o profeta Zacarias, o pai de João Batista, anuncia, com aquela grande expectativa, mas sem uma visão do que nós podemos ter hoje. Eu tenho dito até uma coisa que, para alguns que às vezes, né, você sabe, nós aqui, siga o mestre, então, às vezes eu venho com umas gravatas, né, meio aquelas apostólicas, então, lindas, e aí a pessoa diz, nem Salomão, eu digo, mas Salomão, ele foi o mais sábio na realidade da lei, o que o Espírito da Graça poderia atingir. E hoje? Hoje nós temos o sábio que o fez sábio dentro de nós. Pensem nisso, e parem de ficar dando desculpas, para não serem tão sábios como Salomão. Você tem obrigação, olha, dá até um corinho, hein, Joel? Você tem obrigação de ser mais sábio que Salomão. Bispo, você está indo contra a Bíblia. Não estou dizendo para você que o que fez de Salomão o homem mais sábio, hoje está na sua vida. E a graça de Deus é que vai revelar isso. Que bom que você está na escola de capacitação e crescimento espiritual, meu irmão. Agora você fica titubeando, fica um pé lá, outro cá, escolhe, irmão, escolhe o melhor, fica com o melhor, não negocia,
Fica com a gente, vem com a gente. Bispo Fê, né? Bispo Fê, meu querido lá de São Paulo, costuma dizer, vem com a gente. Fica com a gente. Porque agora que aqui, até a página 116, o apóstolo comenta sobre essa expectativa, né, de todos, sempre pensando com um coração desejoso, mas na maioria das vezes pautado muito em quê? Na vingança, num líder que viesse, num Messias que viesse para vingar, naquela mesma holística de um guerreiro humano, como foi, por exemplo, que são um dos maiores, Davi, né? Que foi lá, matou Golias, cortou a cabeça do gigante, e não perdia uma batalha, e quantas guerras, e quantas guerras, e quantas guerras, formas de tratamento, e agora então vem um que, vamos pregar fogo, ao ponto que Pedro, vocês sabem, ali na Via Crucis, primeiro que quase que tentou Jesus, desviar Jesus da Via Cruz, depois decepa ali ainda também a orelha do soldado, não querendo deixar que aquele momento acontecesse, e pensando que era para partir para a luta, para a matança, para o sangue agora, desculpe aqui fazer uma interpretação extensiva, que a revelação de Deus, da graça de Deus me permite para isso, mas eu, Daniel, né, como diz Paulo aos Coríntios, ele diz assim, não sei se Deus ou eu mesmo, mas eu, Daniel, agora me transportando com máxima vênia ao Espírito Santo, eu, com o temperamento que eu tenho, para não parecer que eu estou falando mal de Pedro, mas se eu estivesse lá no lugar de Pedro, sabe o que eu pensaria naquele momento? Eu com a espada ali, eu diria, peraí, eu vou meter a espada na orelha desse soldado, Jesus vem por trás, levanta a mão, aquele que olha aqui, olha, aquele que fez o mar se acalmar, disse, mar aquieta-te, vento cessa, imagina se ele levantar a mão aqui, esses soldados vão cair todos para trás, você está entendendo? Pedro, que conhecia a história de Josafá e os exércitos, os 3 exércitos de Senaqueribe, aqueles exércitos terríveis que venciam todas as guerras lá de 2 Crônicas, Pedro conhecia, estava lá nos históricos. E Pedro disse, se naquela época Deus colocou o exército para desbaratar, eu vou decepar, Pedro deve ter pensado assim, ó, eu vou dar o startup aqui, eu vou dar o início. Jesus está meio, ele deve ter pensado, Jesus anda meio tímido, eu vou cortar a orelha desse soldado. Você está vendo como é que, eu estou dizendo, bicho, você está colocando para nós, estou dizendo, se eu estivesse lá, era mais ou menos assim. E a carne é assim. E a gente até hoje, o tempo todo, a gente fica nessa ciranda de querer resolver as coisas com a carne. E não dá, tem que parar e tem que deixar que a vontade de Deus prevaleça. Porque deixando ou não, ela vai prevalecer. Agora, se não tem a limpeza no coração, a gente não consegue enxergar o que realmente Deus quer. E eles esperavam um guerreiro, um lutador, um Jesus que levantasse a mão ali, caísse todo mundo para trás e desaparecesse, né? Simplesmente virasse pó. Eles esperavam um Messias que vingasse na lei de Italião, olho por olho, sabe? Com os seus tipológicos, né? Aqueles que o tipificaram. Você pensa aí, né? Todos aqueles grandes heróis, aqueles grandes guerreiros, as grandes batalhas. E ocorre aí um questionamento, né? E agora? Esse Messias vai amarelar? Será que ele vai falhar? Vamos ajudar aqui. Pedrão foi lá e né? Olha, eu falei semana passada e repito hoje, irmãos. Lá já nos 10 mandamentos, dos 10 mandamentos que Deus trazia, 7 deles
dos 10 cuidavam de relacionamentos interpessoais. E as pessoas, até hoje, não compreenderam sequer qual foi a real missão de Cristo. O apóstolo vai tratando disso aqui, ele fala nessas páginas do livro, nesse capítulo, ele fala muito sobre isso, ele fala sobre esse diferencial, inclusive, do lado humano, que a lei trazia, né, que a lei nos traz, e como a lei mexe com isso. E por isso que, para o homem, para o cristão, hoje, é muito mais prático ele seguir as questões humanas, as questões da lei, porque elas agradam mais a nossa carne. Essa carne que é tão corruptível, conforme eu expliquei na aula passada, eu não vou voltar lá, você que deve depois assistir assim que estiver disponível no YouTube para relembrar. Não tem como mexer com isso. Então, a carne gosta dessas coisas. A lei influencia, você imagina. Os 10 mandamentos que desmembraram em 615 mandamentos de ordenanças. Temos que pensar aqui o seguinte, irmãos, nós da graça de Deus, nós não estamos aqui para sermos influenciados, nós temos que influenciar. Então Jesus, ele vem com um discurso totalmente diferente, sempre contradizendo, sempre rebatendo a tudo aquilo que a lei dizia. Estou comentando, claro que eu não vou chamar você aqui para ler o livro, já li várias vezes, estou comentando o conteúdo do livro, tá bem? De vez em quando a gente rebusca diretamente algumas páginas, mas a maioria dela eu vou comentar com você. Depois você deve pegar as aulas, reler, fazer aquele trabalho, né, de reflexão, de meditação na palavra, para você introjetar essas verdades, porque são verdades que vão fazer diferença, mudarão totalmente o nosso conceito, irmãos. Nosso comportamento, nossa forma de ver, e não ficar... Conforme eu vejo hoje muitos líderes, sabe, muitas pessoas muito direcionadas, muito tendenciosas a seguir grandes movimentos, grandes influências. E nós é que temos que ser os influenciadores, nós filhos de Deus, nós que conhecemos a graça de Deus, nós não temos que ser um resultado, um produto do meio, não, irmãos. Nós somos os verdadeiros influenciadores, nós estamos preparados para mudar todo esse conceito. Assim veio Jesus para mudar todo o conceito. E revelou a Paulo para mudar todo o conceito. Não dá mais para negociar. Por isso você me vê às vezes radical, quando eu falo, às vezes de um louvor. Tal. Confesso, às vezes eu tenho que me controlar, porque senão, claro, né? A gente acaba não conseguindo nem a convivência. E convivência, já te falei, conviver com todos. Mas, sinceramente, comunhão, não dá para ter muito, não. Então, não é o meio que nos define. Pense nisso. Não é o meio que nos define. Não é o que a maioria está dizendo. Ah, porque ele tem milhões de seguidores. Calma. Não é o meio que nos define. Émile Durkheim, um sociólogo, para mim um dos maiores, né? Quando eu estudei sociologia no direito, eu gostei demais, me identifiquei demais até com os ensinamentos dele, tem muita lógica, no lado humano tem muita lógica. Só que ele, na sua obra Fato Social, ele diz que o homem é resultado do meio em que convive, do meio em que ele é gerado, ele fala de consciência coletiva. E nós aqui temos que nos romper com isso, irmãos. Contra isso. Consciência coletiva, não. Consciência espiritual. Onde nós chegarmos, independente do que esteja acontecendo à nossa volta. Entende, amor? Porque às vezes nós temos que ser radicais com a nossa postura, até com relação a alguns questionamentos, algumas situações. Se tem rebeldia, não tem Deus na coisa. Se tem desobediência, não tem Deus na coisa. Se tem algo que está saindo da linha do que diz a palavra, onde é o nosso conceito, onde é o parâmetro, onde é o nosso alinhamento,
O que o apóstolo Miguel Ângelo sempre disse, está na Bíblia, eu creio. Então, se não está alinhado à palavra, ali tem situação a ser cuidada. Então diga, não é o meio que nos define, mas o fim. A finalidade. Diga, a finalidade que Deus idealizou para nós. Então diga, não é o meio que nos define. Não é o meio que me define. Para rimar, agora para rimar. Ó. Não é o meio que me define, mas é o fim. É a finalidade que Deus definiu para mim. Dá um corinho. Se começar a compor aí, vamos ter que gravar outro CD. Mariane, vai botando música aí pra gente, por favor. Mariane, ó, é Mariá. Mariane é prima do Bispo Mussalã, está sumida a Mariane, né? Então, o apóstolo chega aqui nos comentários do livro, ele chega a citar o Éden como o primeiro grande momento, que o Éden, né, onde você sabe a história ali da desobediência, não? Nada ali foi além. Eva pecou, Adão pecou, Eva foi lá e escutou a serpente, Adão disse, mas foi a mulher que tu me deste. Já teve gente que disse assim, não, mas culpado foi Adão mesmo, que se Adão não tivesse deixado a mulher sozinha, a serpente não tinha ido conversar com ela, que a mulher gosta de conversar. Mulher gosta de conversar, né, irmão? Desculpe que eu sei que a maioria aqui é mulher, minha esposa já mexeu no óculos, e ela aprendeu isso com o apóstolo. Você pode ver que o apóstolo Miguel Ângelo, quando tem alguém que está demorando muito aqui no altar, ele começa a mexer no óculos, né? Quando ele não está gostando de alguma coisa, ele mexe no óculos. Uma dica que eu dou para você aqui. Até isso, bispo, até isso na escola de capacitação, até isso você ensina, né? Se você um dia for dar uma palavra aqui no altar, eu já fico olhando, se ele mexer na gravata. Primeiro é a gravata, depois ele dá uma ajeitada aqui, agora se tocar no óculos, aí eu falo, agora tem que parar mesmo. Então o negócio ficou bravo, que a vista já embaçou, já está nervoso. Se ele sentar então, quando ele sempre pensa que ele está gostando, é que ele quer que acabe logo. Estou cansado, só a leitura corporal que eu já faço do nosso apóstolo. Então a minha esposa agora já mexeu no óculos, já foi direto no óculos. Mas a mulher fala, né? Sabe por que eu falo assim? Sabe por que eu falo também a beça, não falo? É que eu sou o sétimo lá de casa, eram 6 irmãs e nasci eu. Homem por descuido, então também falo muito, né? Viu? Para vocês não ficarem com raiva de mim. Então, a minha desculpa de falar muito é que eu nasci no meio de 6 mulheres, imagina. Criado por 6 mulheres, mais a minha mãe. Aí não tem jeito, não. Então, quando vocês pensarem, bispo, fala muito, culpado são as mulheres. Bispo, você nasceu, culpado é a mulher, porque a minha mãe não existisse, eu não nascia. No final, o culpado é a mulher. Adão tinha razão, né? Quando ele falou para o Senhor, foi a mulher que tu me deste. Mas disseram que Adão deixou a mulher sozinha. Não pode deixar, Ivo. Sei que a Josefa só muda o CEP, gosta de falar, não pode deixar sozinha. Entende, Elias? Deixa sozinha, não o diabo vai conversar com a mulher, gente. Ai, como é que eu vou sair desse pedaço aqui agora, gente? Mas olha, o Éden, na verdade, só estava materializando alguma coisa que já tinha acontecido antes da fundação do mundo. O que aconteceu antes da fundação do mundo? Rebeldia. Coração soberbo. Rebeldia e soberba são sinônimos. Quem é soberbo não consegue obedecer. E vou te dizer, quem não está apto a obedecer, nunca estará pronto para ensinar. Ou desculpe, para comandar. Quem não está apto a obedecer, nunca estará pronto para comandar. Quem não se senta para aprender, nunca estará apto a ensinar. Essa aqui é a fala que eu tenho recebido de Deus há muitos anos, né? Coloque lá Bai, Daniel e Anacleto, por favor. A glória. Deus me deu essa honra, porque você não vai me honrar, né? É feio, tem gente às vezes que recorta o nome, né? É feio isso. Ai, Deus. Deixa Deus falar. Rebeldia. É que tem gente que só está sempre julgando. Esse bispo Daniel, não sei não, irmão. O bispo Daniel está aqui por chamado de Deus, com humildade, dá trabalho.
com humildade, estou aqui com a mão na Bíblia. Eu sei que se não fosse por Deus, como ser humano, só como homem, com o coraçãozinho da carne, coração sujo. O coração da carne é sujo. Acho que eu ia querer estar aqui, irmãos, terça-feira ensolarada dessa, piscina limpinha, né? Mesmo nesse dia frio, dava umas braçadas lá, estou precisando aqui para o braço. Só, tudo é no toma lá da cá, só que o coração humano é diferente do de ninguém. Sujo. Digo, o coração humano é sujo. Como a carne é suja. A limpeza está na revelação. A limpeza está na graça de Deus. A limpeza que traz a pureza. Digo, onde não há limpeza, não há pureza. Onde não há pureza, não há verdade. Então, o Éden materializava alguma coisa complexa, que é a soberba, que é a desobediência, que é a impureza do coração. É o resultado de um coração que é rebelde. Entende aqui por que é importante a gente trazer o tema do livro para uma abordagem sistêmica em questões pessoais, atuais, inclusive? Essa malícia, diga malícia, aquela malícia que você vê ali, o diabo, né, como quase que de uma forma metafórica, usando a figura da serpente ali, no Gênesis, dizendo, trazendo ali a informação de que, não é bem assim, vocês precisam conhecer sim o bem e o mal, e aí vem aquela mesma soberba. O homem, o apóstolo fala disso aqui, o homem quando volta à lei, quando volta a dizer, não, mas você tem que pagar o preço, mas você tem que fazer o rudimento, sim, Jesus jejuou, você tem que jejuar, Jesus batizou, você tem que batizar, Jesus foi na cruz, você tem que carregar uma cruz, fazer aí as suas penitências e tal, é querer ser igual a Deus, entende? Jesus jejuou 40, querem ser maior. Quando alguém diz, porque Jesus jejuou 40, eu vou jejuar 41. Você tem que bater o recorde. Tem lugar que faz isso. O que é isso, senão uma soberba, irmãos? Total. Rebeldia, desobediência, amados do Senhor. Abençoadas. Meus irmãos em Cristo Jesus, eu temo e tremo ao dizer para você o seguinte, toda vez, mas é um alerta, como se fosse disparasse para você uma luz vermelha, na brigada paraquedista nós íamos saltar, dava a luz verde, se o mestre salto bobeasse, porque é rápido, se ele não desse o comando, a porta já, e nós ali, todos, se alguém vacilar, às vezes acontecia, chegava alguém, ficava com mais medo que coragem, e não saltava, travava ali a fila, o que acontecia? Acendeu a luz vermelha, ninguém podia saltar mais, porque o piloto abre uma luz verde que é para fazer o salto, se entrar a luz vermelha, para tudo, porque se saltar dali para frente, vai cair em cima das casas, vai cair aqui então, que é a nossa ZL, a zona de lançamento aqui no Campo dos Afonsos, é logo depois. Ainda mais quando o salto era o contrário, que às vezes acontecia isso, logo depois era a linha de trem. Normalmente o salto é para lá, para não passar, não ter nem esse risco, mas de vez em quando tinha um salto reverso. Esses então eram os mais perigosos ainda, porque você imagina cair em cima do trilho de um trem, que às vezes a nossa queda de 10 metros para baixo era quase que uma queda livre, por causa do vento, às vezes ele muitas vezes fazia umas aterragens, você aprende a cair, para evitar isso. Então, a luz vermelha, que essa luz vermelha acenda que eu vou dizer agora para você. Onde você chegar, seja meio dos teus familiares, seja numa festa, seja num funeral, seja num casamento, seja numa igreja, até que se diga Cristo vive. Se você observar a rebeldia no altar, se você observar coisas que desafinem com aquilo que é jorrado para este altar, para esse ministério, para esta denominação, meu amado, é desobediência, desobediência é rebeldia, rebeldia é falta de submissão.
esse sentimento não vem de Deus. Isso é fogo estranho. Não é uma atitude espiritual, irmãos. Isso não vem do Deus, não vem do céu. Se não vem do céu, vem de onde? Vem do inferno. Vem do inferno. Minha mãezinha falava, coisa dos quintos dos infernos. Não é uma atitude espiritual, irmãos. A rebeldia é uma postura de rebelião. Rebelião é do diabo. Isso no altar é fogo estranho. Você pensa assim, não, aquela pessoa é tão... Mas você vê uma situação, às vezes aqui dentro da igreja, que senão parece que você está falando só lá de fora, a pessoa tem sempre uma postura diferente, está sempre numa posição diferente. Eu vejo, esse negócio não está alinhado, não está em harmonia. Se não está em harmonia, a luz vermelha. A luz vermelha. Acenda a luz vermelha. A palavra diz que é coisa complicada para quem se deixa levar para essas questões, irmãos. É complicado. Comete o mesmo pecado. Então o apóstolo ele depois segue aqui fazendo essa analogia, né, nesse posicionamento da lei, daqueles que não têm essa revelação da genuína graça. E aqui na página 125, já começa com uma remissão em Romanos 14, 12, Joás. Romanos 14, 12, diz assim, cada um, pois, dará contas de si mesmo a Deus. É isso, essa posição de Jesus era essa. Jesus rompeu com tudo. Jesus rompia com tudo. Jesus mostrou que ele estava ali para influenciar. Hoje, Colossenses 1:27 diz, Cristo em nós é a esperança da glória. Nós sabemos o que nós esperamos. É o que Jesus vai traduzir em nossas vidas pelo nosso comportamento, nosso posicionamento no Espírito. Então esse Éden, essa situação do Éden que já deflagrou todo o contexto histórico da Bíblia até o sacrifício de Cristo, só depois o Cordeiro Imaculado resolveria essa situação, e agora o Espírito habitando em nós e fluindo das nossas vidas, continua a história, porque a história da Bíblia, ela vai continuar enquanto alguém nesta terra ensinar o que nós estamos ensinando aqui, irmãos. Fora isso, desculpe, é balela. Vira a história da carochinha. Então aqui na página 125, Isaías 59, versículo 1 e 2, versículos 1 e 2 diz assim: Eis a mão do Senhor, não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Deus está falando para um povo dele. Deus está falando, ele disse, olha, se você desobedece, o comportamento vai ser esse aqui, ó. Então, quem se desconecta, ele diz, para que vós não ouça. Quer dizer que quem começa esse rompimento é o nosso comportamento equivocado. Vai para a carne, não vai ter ligação. Você lê o capítulo 8 de Romanos, você vai ver Paulo explicando isso nitidamente. A carne não pode agradar a Deus. Então, na carne não agradam a Deus. Então, isso provoca uma desconexão. Ele continua dizendo aqui, o apóstolo, nós não podemos impedir as manifestações da bênção de Deus, mas podemos criar uma separação entre os desígnios de Deus e a nossa vida.
O último parágrafo ele diz: o limpo de coração vê Deus, vê bondade, beleza, majestade, razões de entusiasmo, grandeza, doçura maravilhosa ao seu redor. O sujo de coração vê contenda. Então, porque ele diz: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Né? E aqui, a nossa página 130, capítulo 12 de Hebreus, versículo 14, diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Quer dizer que, se uma pessoa tem o coração sujo, não vê Deus. Vê até um bandido na cruz. Entende? E se você seguir quem não está vendo Deus, você acha que vai ver o quê? Jesus disse que o cego guia o cego para onde? Para o abismo. Então, luz vermelha. Deixe a luz vermelha sempre ligada. Ele disse: Deus quer que tu vejas, aqui no último parágrafo. Aí ele enumera, ele diz: Deus quer que o pecador está afastado de Deus enquanto não o confessa como Senhor e Salvador. Ele é a ovelha, porém com atitude de lobo. Por exemplo, um homem pode ter ajudado os pobres durante a sua vida inteira, não importa. Se não confessou Jesus, é ímpio. É porque tem gente que fala assim, já viu? Tem gente que diz assim: olha, eu conheço aquele ali, meu irmão, não é crente não, mas é melhor, muito melhor que muito crente. Já escutaram isso? Irmãos, se não acreditar que Jesus é o Filho de Deus e não seguir a palavra, para mim não é melhor coisa nenhuma. Não é melhor, não é modelo. Eu vou amar, interceder e ensinar, vou considerar. Se tiver que honrar por alguma coisa boa que a pessoa tenha feito, vou honrar. Entendeu? Mas com comunhão, dizer: é melhor. Não, melhores são aqueles que são preparados, e às vezes aquele que você queria que fosse melhor, só não melhorou ainda porque você ainda não agiu melhor. Exemplo, modelo. E depois no 2 ele diz assim: embora os remidos pelo seu sangue, Deus pede de nós atitudes que demonstrem remissão. Somos lavados, perdoados, justificados. Então, essa postura, ele na lateral da página 131, ele diz assim, na minha 131, na minha edição, na de vocês é 133, 129, né, 2 páginas antes. Então, ele diz: Deus quer que nós olhemos no seu espelho, pois é Ele o imutável, o absoluto. Então, sempre foi assim, desde o princípio. Deus nunca negociou com desobediência, Deus nunca negociou com rebeldia, e Jesus veio. Você vê que Jesus disse: olha, se a justiça de vocês não exceder muito a dos escribas, não é verdade? Então, remissão, para a gente concluir o tema de hoje. Remissão, para nós vivermos essa verdade. 1 João 1,9 diz assim, ainda do livro, na página 131, diz: se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Claro, o sábio disse: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará. O que confessa e deixa, alcançará a misericórdia. A misericórdia que eu expliquei na semana passada. Agora, remissão. 1 João, capítulo 3, versículo 20 e 21. Ele diz: se o nosso coração nos acusar, ele diz: certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Então, primeiro você tem que entender o seguinte: 2 aspectos nesse texto. Primeiro, se você entender quando o teu coração apita e seguir e corrigir, melhor ainda. Bispo, mas eu deixei passar. Imagina, eu mesmo, logo assim, né, amor, que comecei na diretoria de missões. Quantas vezes eu me excedia em algumas situações que hoje eu já não estou me excedendo mais. Eu estava amadurecendo, eu estou em obras. E acreditem, amanhã ainda quero estar melhor ainda, e tenho essa obrigação. Mas também tem isso. Então, se o teu coração, porque uma coisa é ele acender a luz vermelha, porque ainda vai acontecer, esteja atento. Mas outra coisa é ele acender uma luz vermelha também para o que já aconteceu, porque são os pensamentos. Aqui ele está falando dos sentimentos, das emoções, que às vezes querem nos acusar, não é verdade? Tem pessoas que não conseguem conviver com o seu passado. Irmão, o seu passado
por pior que seja, é seu. Ele te trouxe até aqui. E agora, o que você vai fazer com o até aqui? Até aqui é que é importante. Então, Deus conhece todas as coisas. E vamos acertar os azimutes. O momento é de ajuste. O momento é de acerto. O momento é de limpeza de coração, para poder ver Deus. Olha o versículo 21. Amados, se o coração não nos acusar, então você está entendendo agora? Agora é o melhor ainda. Se não acusar, melhor ainda. Sabe por quê? Porque diz, temos confiança diante de Deus. Então, quanto mais você crescer, mais você vai ter a absolvição do coração, isso aqui é um sentimento, é um coração espiritual, é aquilo que nos define, lembra? É o fim, a finalidade, é aquilo que nos educa na palavra, é aquilo que nos traz o conceito, é aquilo que traz o alinhamento espiritual. É você compreender a crucificação e como isso se manifesta em nossas vidas, como a graça de Deus vai se materializar. Não tem outro jeito. Obediência, submissão, humildade. Humildade é a palavra-chave. Sem humildade, não há graça de Deus. Sem humildade, há soberba. Onde não há humildade, há soberba. Onde não há humildade, não há graça. Onde há soberba, há desgraça. Não há verdade, há mentira, há confusão, há julgamentos, há condenação. Mateus 23, 27 a 32, Jesus diz, olha, são sepulcros caiados, olha lá, escribas e fariseus eram as autoridades. Jesus não se deixava levar. Lembra a luz vermelha? Sois semelhantes aos sepulcros caiados, por fora mostram belos, mas por dentro estão cheios de ossos podres, de toda a imundícia. 28. Assim, olha, no exterior parecer justos aos homens, mas por dentro, cheio de hipocrisia, de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque edificais o sepulcro. Gente fica muito querendo muita aparência. Olha, bispo, às vezes, sabe que a gente às vezes quer pregar para mim? Ah, bispo, isso aqui. Irmãos, está pregando para mim, irmãos, humildade. Humildade. Um líder local quer pregar para mim. Não pode, eu estou numa posição, é como se eu quisesse agora pregar para o apóstolo Miguel Ângelo. Tem gente que quer pregar para o apóstolo também, sabia? Vamos entender uma coisa chamada hierarquia ministerial, irmãos. Pelo amor de Deus. Ninguém está aqui porque quis, não. Deus que quis colocar cada um nos seus lugares. Então, é assim, é verdade, transparência, humildade. Vai o 30. Se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices ao sangue dos profetas. Então, sabe daquilo que eu falei? Julgando o passado. Olha o 31. Assim contra vós mesmo testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Quer dizer, muitas vezes a pessoa tenta se justificar num erro e ela mesma está trazendo ali o que? Uma condenação. Sabia? Avultam o erro. Então, são apenas uns concretos para vocês verem a veemência com que Jesus partia contra isso. Não adianta querer mascarar, não adianta, porque com Jesus, e esse Jesus está em nós. E quanto mais nós vivermos isso na nossa vida, mais nós vamos enxergar essas coisas. Às vezes você diz, mas meu Deus, como é que aquela pessoa não vê isso? Lucas 6,45 diz assim, o homem bom, para a gente concluir, um homem bom, quem é bom? Uma vez o republicano disse para Jesus, disse, tu és bom, ele disse, tu me chamas bom? Bom é aquele que está no céu, porque aquele homem estava na carne. Então, bom, o homem que vive Cristo na sua vida, o homem que busca essa limpeza diária, ele diz assim, o homem bom, do bom tesouro do coração, tira o bem, e o mal, lógico, o que nós podemos esperar de uma pessoa ligada a Jair, que aquela professora está ligada, que fez aquela postagem, bandido bom é bandido morto, colocando Jesus numa figura, blasfemando, como disse o apóstolo no último domingo. Mas o bom e o mal tiram o mal. Sabe por quê? Porque a boca fala do que está cheio
o coração. Só a verdade, irmãos, só a verdade liberta o homem dessas impurezas. Eu fecho com João 8,32, e diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertar de toda maldade, libertar de toda impureza, libertar de toda mentira, libertar de toda essa gravidade do que é a definição e as definições da carne, do mundo, do diabo, esse fogo estranho. Vamos romper com tudo isso e vamos viver essa bem-aventurança, vendo Deus e cada vez tendo o coração mais limpo, e cada vez com o coração mais limpo, e cada vez vendo mais Deus. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Assim seja, assim disse o Espírito da graça. Não seja mais uma vítima da mentira, seja um apologista da verdade. Não seja mais um na estatística da crise, seja um protagonista da vitória. Eu sou o Bispo Daniel Anacleto, com a minha linda e querida esposa, a Bispa Lídia, e esta foi a nossa escola de capacitação e crescimento espiritual. Senhor Jesus, obrigado, Jesus, obrigado, Jesus. Saímos deste lugar com alegria e em paz. Em plena paz nós seremos guiados pelo Teu Espírito e guardados pelos Teus anjos. Que a Tua graça, o Teu amor e as doces consolações do Teu Espírito Santo, Paizinho amado, se manifeste na vida dos limpos de coração, para que vejam a Ti e mostrem que Tu és vivo, real, santo, justo, puro e verdadeiro a este mundo que jaz no maligno. E os limpos de coração digam amém, amém e amém. Quero ouvir o coro só de vozes celestiais, cantando assim, aleluia, Deus é bom demais. Quero ouvir o coro só de vozes celestiais, aleluia, Deus é bom demais. Cantando assim, aleluia, Deus é bom demais.